Olá, turma! Eu sou o Herdeiro da Magia, sou tarólogo há quase 13 anos e estou chegando para vocês aqui na internet, no meu canal, com mais um vídeo, com mais uma leitura guiada 100% por Maria Padilha. Então eu te convido, se você chegou até aqui, fica aqui com a gente, não vai pulando logo para a hora das cartas. Eu sei que existe a curiosidade, a gente quer logo saber que mensagem vai sair, mas é muito importante que você crie uma conexão. Quando a gente cria uma conexão verdadeira com uma entidade tão poderosa quanto Maria Padilha, as respostas, gente, elas não somente fazem sentido pra gente, mas as coisas faladas aqui, elas também podem acontecer na nossa vida. E é isso que eu desejo pra você. Eu vou deixar o baralho cigano aqui no cantinho, vou começar embaralhando o tarô. Olha bastante pra chama das velas, traz as tuas intenções, a tua conexão, te conecta com Maria Padilha e pede que ela realmente te responda. Gente, sou tarólogo há 13 anos, mas estou chegando somente agora aqui na internet. Então eu te convido a me seguir também pelas redes sociais, todas elas são Herdeiro da Magia. Por lá, gente, pelas redes eu posto conteúdo um pouco diferente às vezes também, eu apareço nos stories, posto foto minha, e futuramente quando eu voltar a morar no Brasil, eu vou criar muito conteúdo bacana pra vocês. Eu já tô com os planos, já estou planejando e organizando, em breve já vou contar as novidades que estão vindo por aí. Eu vou fazer minha sala de atendimento, vou construir ela lá na minha casa, vai ser também o meu estúdio de gravação, então vou mostrar tudo pra vocês, vocês vão poder acompanhar de pertinho tudo que tá acontecendo. Futuramente também tem bastante planos de postar conteúdos extras e postar conteúdos antes do YouTube aparecer por lá também para que vocês possam acompanhar. Então me sigam pelas redes, todas elas se chamam Herdeiro da Magia. E eu peço para vocês, muito importante, fiquem atentos com o golpe, fiquem atentos com o perfil falso. Se alguém entrar em contato com vocês, bloqueia na hora, não responde. Chama a polícia se for preciso. E peço também que vocês me avisem para que eu fique sabendo e que eu possa também denunciar e bloquear essas páginas, tudo bem? Padilha, eu já me sinto pronto, preparado para iniciar a leitura do vídeo de hoje. Eu te peço, Padilha, que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. E peço que a senhora aguce a minha intuição, aguce o meu sexto sentido, que os meus olhos eles olhem para as cartas e enxerguem clareza na interpretação das mensagens. Eu peço que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem e que me direcionem durante a leitura. E que nenhum espírito obsessor, Padilha, tenha força e nem poder de se chegar perto de mim e nem de quem está assistindo a leitura no vídeo de hoje. Que assim seja e que assim será. Gente, desejo para todos uma boa sorte, lembrando que os meus vídeos eles não têm edição de corte e também não preparo nenhum conteúdo. Eu sento aqui e descubro junto com vocês a mensagem que Padilha traz em cada leitura. Como sempre, corto em dois, pego um montinho da esquerda e a gente vai ver juntos então que mensagem é essa que a Padilha vem trazendo. Nós temos a carta da Papisa chegando aqui para você. Depois nós vamos com a carta do Louco. O 4 de Espadas. Gente, eu acho essa carta tão linda, esse design dela. Nós temos o 6 de Paus. Nós temos o 5 de Copas. O 7 de Paus. Nós temos o Papa. O 3 de Paus. Nós temos o 10 de Ouros. E nós temos o 5 de Paus, fechando aqui a primeira parte da leitura de vocês. Que leitura interessante, onde eu tenho na mesma mesa a carta da Papisa e do Papa. Que interessante. Nós temos aqui muita sabedoria, com certeza, aqui nessa leitura. Com certeza que a Padilha traz muita sabedoria, traz muita reflexão. E por vários ângulos aqui dessa leitura eu vejo muita reflexão, tá? Eu vou deixar o restinho das cartas aqui no canto que eu não vou usar por enquanto, a não ser que a Padilha me peça. Mas realmente aqui a gente tem muita reflexão. É como se uma pausa, ela aconteceu de alguma forma. Uma pausa que ela aconteceu em determinado momento aqui da tua vida.
E agora alguma situação que ela vem sendo retomada. Eu vejo que esse 4 de espadas, ele realmente que ele foi uma pausa que tem acontecido, está bem centralizado, está bem aqui no meio da leitura de vocês. Onde aqui foi necessário, onde foi necessário para reflexão, onde foi necessário para se reencontrar, para reencontrar os sentimentos, para adquirir maturidade, para se livrar realmente de alguns conflitos aqui dentro da sua cabeça. Mas nós já vamos carta por carta para a gente entender exatamente o que a Padilha quer te trazer aqui nessa leitura. A papisa, ela realmente fala de silêncio. Ela realmente fala muitas vezes sobre a gente fazer uma pausa emocional, sabe? Para que a gente consiga entender os nossos sentimentos, que a gente consiga entender tudo que está guardado, que a gente consiga absorver a nossa história e criar uma conexão com o que a gente realmente está vivendo. Eu vejo que você entra aqui num momento onde agora a tua intuição ela também está muito mais forte, está muito mais aguçada. Está muito mais aguçada. E essa papisa, já tem logo o papo aqui na frente, né? Então já vou ter que falar isso. Tem algumas verdades aqui também que você ainda precisa soltar dentro de você. Você ainda precisa soltar. Tem sentimentos que ainda estão presos. E a carta do louco é que ele quer soltar esses sentimentos. Porque agora você já entendeu muita coisa. Agora você já refletiu sobre muita coisa. Eu posso falar que em alguns casos aqui nessa leitura, você já está vivendo um recomeço. E não é começo, tá, gente? Porque nessa leitura me parece muito realmente recomeço. Eu estou vendo a energia de duas pessoas que estão muito sábias. De alguma forma, muito sábias. Para alguns de vocês aqui que estão aqui nessa mesa, aconteceu uma separação física, uma separação onde cada um foi realmente para um lado, onde cada um seguiu para um lado. Mas para outros de vocês até continuaram juntos, mas estava existindo muito esfriamento. Estava aqui existindo realmente um relacionamento muito frio, um relacionamento muito desgastado. Mas agora eu vejo aqui nessa leitura uma fase de maturidade, eu vejo aqui uma fase de resgate de sentimento. Que a carta do louco ele me mostra um recomeço. De alguma forma vocês dois estão muito abertos. Mas eu vejo você em específico aqui nessa leitura muito aberta. Ou aberto, tá? Para realmente pro novo, para encarar um novo dentro do que já existe. Essa leitura específica ela não é para sentimento novo, tá? Aqui é um reencontro ou um recomeço. Que a Padilha traz claramente, um reencontro ou um recomeço. E muito mais leve. Eu olho para a carta do louco e vejo muito mais leveza. É como se fosse muito mais coragem para tentar de novo, sabe? Vendo aqui, olha como tá com coragem. Olha como tá leve. Pode ser que caia na água, pode ser que sim. Já sabe que vai se molhar, tá disposto a se molhar. Tá disposto a tentar novamente. É isso que a Padilha traz aqui. Talvez você já tenha tentado, mas não como agora. Não como agora. Vocês dois estão muito mais maduros. O Papa e a Papisa. Vocês dois estão muito mais cientes. O vínculo de vocês é que ele está muito mais profundo, tá? Muito mais profundo. Posso falar que muito mais profundo até do que quando vocês se conheceram, do que quando vocês começaram lá atrás. Eu sinto muito que uma energia que pode ser que para alguns de vocês, talvez nem tenha acontecido necessariamente uma separação. Alguns de vocês que estão aqui nessa leitura, pode ser que vocês somente estavam aqui talvez pensando realmente numa separação, mas agora vocês estão pensando em dar uma nova chance, vocês estão pensando em realmente se agarrarem novamente, tá? O sentimento de vocês é que ele está renascendo, com muito mais clareza, com muito mais maturidade, muito mais espiritual. A ligação espiritual que de vocês ela está muito mais forte.
A conexão de vocês é que ela tá muito mais forte. Com certeza vocês viveram muita coisa bacana. Com certeza que vocês precisaram. Se desgaste aqui entre vocês não foi à toa, não foi por acaso. Eu vejo que você com algumas culpas, tá? Eu vejo que você também se sentindo culpado ou culpada por algumas coisas. Nesse distanciamento aqui de vocês. Talvez você não tenha arriscado tanto. Talvez você não tenha se soltado tanto da primeira vez. Tenha ficado muito preso, muito presa. Pode ser que um pouco desse desgaste que ele seja culpa tua também. Não vou dizer que não. Não vou dizer que não. Que eu vejo que você realmente precisava se soltar. E você refletiu muito sobre se soltar. Você refletiu muito aqui sobre liberdade. Sobre ser mais leve. E você consegue. Eu olho aqui que depois dessa pausa aqui que você fez, dessa pausa aqui que aconteceu entre vocês, eu vejo você muito mais leve. Gente, antes de eu mergulhar mais aqui nessa leitura, eu vou pedir um comentário para vocês. Se a leitura começa a fazer sentido, coloque aqui a palavra recomeço. Porque eu vejo que aqui eu tô falando para um casal que tá querendo recomeçar. Se vocês estiverem conversando sobre recomeço, se vocês tiverem abertura para isso, e se você quiser mostrar esse vídeo com essa leitura para essa pessoa, para que vocês realmente peguem junto, para que vocês realmente recomecem, e recomecem com o pé direito, pode mostrar. Eu sei que o Padilha levou esse vídeo aqui para você de qualquer... como é que pode falar? Inesperadamente. Se esse vídeo chegou até você é porque você precisa saber que esse recomeço aqui entre vocês dois, essa fase nova, as coisas que giraram aqui dentro da cabeça de vocês dois para que decidissem continuar ou para que decidissem voltar, é porque realmente tem muito sentimento aqui entre vocês. Tem muita maturidade aqui entre vocês. E aqui a partir de trás, que no meio de todo esse desgaste aqui, vocês conseguiram parar, vocês conseguiram pensar. Vocês estão reorganizando aqui as culpas. Eu vejo que os dois aqui são culpados, tá? Todos os dois. Mas eu falo de você porque talvez... Claro, nem sempre a leitura vai chegar pros dois, né? Então você que tá aqui nessa leitura, você precisa entender as suas culpas, os seus medos, os teus bloqueios ali de trás que também causaram um pouco dessa frieza aqui nesse relacionamento. Mas eu vejo que você se recupera. Sabe assim, quando a gente tá doentinho, assim, a gente fica uma virose, uma gripe, a gente precisa ficar deitado, recolhido, se curar, se libertar? E realmente pra você é algo ligado à liberdade, tá? Porque depois dessa pausa aqui, ó, que você entendeu que você precisava do louco, da liberdade, do louco e da leveza, agora eu olho pra cá e eu vejo você com esse espírito aqui de leveza, realmente. Como você se sentindo vitoriosa aqui, porque você tá conseguindo. Você tá conseguindo. E posso até falar que talvez você tenha entendido que realmente o lugar de vocês é um do lado do outro. E acredito que essa pessoa também tá entendendo tudo isso. Porque aqui nesse recomeço de vocês eu vejo que as duas energias querem muito. Eu vejo que as duas energias querem muito. E como eu falei, tem muito mais conexão aqui entre vocês, tem muito mais maturidade, até muito mais do que no começo, tá? Vejo vocês cuidando mais da casa, eu vejo vocês passeando, eu vejo vocês se espiritualizando. Eu vejo vocês se resgatando, se ajudando. É uma fase muito importante que começa para vocês. Muito importante mesmo. E posso até falar que eu vejo vocês dois celebrando esse reencontro, ou esse recomeço, esse retorno. Comenta aqui embaixo para que eu entenda se vocês chegaram a se separar, se vocês chegaram realmente a passar um tempo distante, agora vocês estão conversando sobre a volta. Ou se de repente vocês somente estavam aqui, sabe aquela separação de cama, onde realmente a gente já não se toca mais, onde realmente as coisas não acontecem mais, agora vocês resolveram aqui acender a chama do relacionamento de vocês. Eu tô vendo essa chama bem acesa aqui, ó. Bem acesa. E tô vendo vocês felizes. Tem alguns desafios? Tem. Tá? Tem alguns desafios sim. Tem alguns arrependimentos? Tem também.
Esse 5 de copa que ele me mostra alguns arrependimentos. Tem algumas tristezas ainda aqui, algumas coisas para ser resolvidas. Vocês têm que ter consciência de tudo que aconteceu. É como eu falei, eu vejo você culpado porque eu tô falando com você aqui nessa leitura, mas obviamente que ele ou ela aí também tem que entender as suas culpas, os seus medos. Todos os dois erraram aqui nesse distanciamento aqui de vocês, nesse esfriamento, nessas brigas, nessas... Posso até falar que traição também que pode ter acontecido aqui para muitos de vocês, porque tem muita culpa. O 5 de copa é culpa. Então é inevitável de eu falar aqui que também tem a separação. Tem a traição, perdão. Porque eu vejo aqui que essas tristezas aqui, elas são referentes realmente ao passado de vocês. Mas daí vocês podem perdoar, mas daí vocês podem recomeçar. Por outro lado, eu olho pra cá também e eu vejo uma saudade. Por mais que vocês talvez até estejam juntos, ainda fisicamente, mas uma saudade muito grande. Saudade do toque, do carinho, saudade do desejo sexual, saudade realmente da conexão que vocês tinham, sabe? E aí a Padilha fala que agora ela volta com muito mais força. Porque eu também vejo que o desejo de vocês dois consertarem tudo isso. Eu olho aqui pra essa carta e eu vejo que realmente existe esse desejo, sabe? Não tá tudo perdido. Por mais que aqui já derramou muita coisa, e talvez já não volte mais, caiu aqui nesse buraco, ainda tem alguma coisa lá. Ainda tem um potinho ali que ainda tá cheio, vocês estão vendo? Então ainda dá pra recuperar, dá pra multiplicar o que sobrou. Dá pra fazer render o que sobrou. Sabe? Dá pra fazer algo muito, muito bacana, algo muito legal. Mas os dois realmente têm que querer, tá? Vocês dois realmente têm que querer. Tem que ser algo que parte dos dois. 7 de paus. Uma carta que fala de defesa. Vocês dois vão ter que enfrentar algumas críticas aqui, pelo jeito. Talvez algum tipo de crítica que vocês precisem enfrentar. E aí eu vejo vocês enfrentando juntos, tá? Lembrando que são leituras no geral. Nem tudo vai absorver para todos. Aquilo que não absorver, aquilo que absorver, você absorve para você, coloca em prática na tua vida, e o que não ressoa, você entrega para o universo para que a Maria Padilha continue trabalhando para levar para quem precisa. Mas eu vejo aqui que vai ter algum tipo de defesa, algum tipo de crítica externa aí que vocês vão sofrer, ou que vocês estão sofrendo. Talvez alguém que não está aprovando o que está acontecendo, sabe? E pelo jeito, talvez... Não que vocês tenham que provar nada pra ninguém, tá, gente? Não é disso aqui que eu tô falando, não. Mas talvez vocês precisem realmente provar o sentimento de vocês. De alguma forma eu sinto aqui que vocês precisam provar. Lutar por esse vínculo. Eu vejo que tem duas cartas de luta, tá? Tem inclusive aqui o 5 de paus também. Aqui no finalzinho. De alguma forma que vocês vão ter que lutar por esse sentimento de vocês. É necessário que mostrar que esse sentimento ele existe. Não sei se de repente que você já está no meio de uma separação, ele ou ela já esteja com uma outra pessoa. Vocês queiram voltar, mas não estão tendo coragem, e aí vocês vão ter que enfrentar mesmo a decisão que vocês tiveram da separação e agora a decisão do retorno. Vocês realmente precisam ser fortes para entender e para tomar essa decisão e para fazer com que as coisas aconteçam. Eu vejo que vocês vão precisar enfrentar de alguma forma. Mas vocês vão enfrentar com muita sabedoria. Eu tô vendo aquela muito tranquila aqui, ó, meditando realmente, se conectando espiritualmente. Então tem muita sabedoria. E claro, né, com o papo e com a papisa. Com o papo e com a papisa. Gente, essa leitura, ela é uma confirmação muito poderosa aqui desse recomeço de vocês. Muito poderosa. Já vou até ficar com o papo aqui na mão. Tem muito mais maturidade. Eu acho que essa separação aí de vocês, mesmo que não tenha sido exatamente uma separação física, ou se de repente foi um desgaste tão grande que vocês talvez nem enxergavam mais como um relacionamento, pensavam muito mais que era uma amizade. Eu vejo que agora é realmente aqui um compromisso que ele vem com muito mais força, tá? Tem muito mais orientação. E eu olhei pra essa carta que eu também senti o perdão muito forte aqui. Vocês se perdoam realmente fortemente, assim, é bonito. É muito bonito que esse perdão aqui entre vocês. Tem muita maturidade, tem muita conversa. Vocês entendem que o lugar de vocês é um com o outro.
Vocês entendem realmente aqui que vocês querem estar juntos. Eu olho aqui pra carta do Papa e eu realmente vejo vocês um perdão muito consciente, sabe? Vocês estão buscando a estabilidade. E ela chega aqui na frente. Tenho 10 de ouros aqui. Essa estabilidade, ela chega pra vocês. Só que, como eu falei, tem algumas lutas aqui. Talvez alguns planejamentos que vocês vão precisar fazer. Deixa eu pegar já aqui o 3 de paus. Vocês já estão olhando pro futuro. Por isso que eu falo, essa relação é que ela fala de futuro, tá? Não é sobre os erros do passado. Quando fala aqui que tem arrependimentos, tudo é porque são coisas que vocês precisam conversar. Você também, eu tenho que falar às vezes um pouquinho sobre o passado para que você entenda que a Padilha está falando sobre você, que é a sua história, mas é que é uma leitura de futuro. Que é uma leitura que fala que vocês estão olhando para frente. Vocês estão olhando para as conquistas de vocês. Aqui as duas se completam muito bem. Vocês estão olhando para as conquistas de vocês. 3 de paus, ele traz aqui o planejamento, sabe? Vocês dois olhando juntos para o futuro. Tem muita expectativa, tem muita expansão, tem muito crescimento. Eu posso ter que falar aqui que a confiança voltando também. Sabe, vocês estão olhando aqui, ó, são novos horizontes. Vocês estão confiando um no outro. Vocês estão realmente dispostos, muito dispostos. Muito dispostos. Tem muito mais estabilidade aqui emocional, financeira. Muito mais prosperidade para vocês dois. 10 de ouros, ela é uma carta que fala muito de algo estável, sabe assim, de estrutura realmente. Posso até falar aqui de família, porque quando fala aqui de estrutura, muitas vezes é família também. Então eu vejo que muita estrutura, um futuro assim com muita segurança, sabe? Talvez o que aconteceu seja necessário para que agora realmente vocês não se larguem mais. Esse vínculo aqui de vocês, ele tá muito mais consolidado. E ele vai ser muito mais consolidado. Só que, gente, ainda existe a necessidade de conversa. Tá? Eu não vou também deixar de negar esses 5 de paus aqui, finalizando essa primeira parte da leitura de vocês, que ainda é necessário muita conversa. Tem muita coisa que ainda para ser colocada para fora, dos dois lados. Tem muita maturidade, tem muita sabedoria, tem muito entendimento, mas agora também tem que soltar, porque senão aqui tem conflitos futuros ainda, tá? Coisas que podem surgir para depois um jogar algo na cara do outro. É necessário que a Padilha fala que vocês resolverem essa situação de uma forma muito bem resolvida. Realmente muito bem resolvida. Para que não fique nada para depois. Para que daqui para frente vocês possam agir com liberdade. O louco. Essa carta aqui do louco, ela foi muito forte aqui nessa mesa de vocês. Que é a liberdade. É vocês se desapegarem aqui do passado de vocês. É realmente se desapegar do passado. Para que esse casal aqui ele consiga seguir para frente. Seguir em frente. Olhando para o futuro como eu sei que vocês estão. E é realmente aqui olhar para frente. É esse 3 de paus. É vocês olhando para frente, olhando para o futuro. Mas é necessário aqui uma conversa para que vocês não arrastem nada do passado junto com vocês. Porque se vocês arrastarem o passado aqui junto com vocês, aí eu vejo algumas discussões, eu vejo aqui algumas brigas. E talvez até mesmo alguns desgastes acontecendo entre os dois. Então o que a Padilha fala é muito claro. Conversem. Conversem o máximo que vocês puderem. Conversem para resolver, para esclarecer. Usem aqui de toda essa maturidade aqui do Papa e da Papisa, tá? Para que vocês construam algo que seja para a vida inteira realmente. Algo aqui que não tenha fim. O Papa, eles... Gente, olha quantas gerações existem aí à frente da Igreja Católica. Olha quanta tradição, olha quantos anos, olha quanto tempo. Ele fala de algo longo, de longevidade. Então, para que esse relacionamento aqui de vocês ele tenha realmente essa longevidade. Sabe, que dure. Dure com toda essa maturidade que eu tô vendo aqui. Eu acho que foi necessário que esse esfriamento entre vocês, foi necessário, até em alguns casos aí, uma separação. E se vocês estão conversando sobre a volta, que vocês realmente consigam aí conversar para resolver todas as coisas, para que tenha muito mais maturidade. Padilha, eu te peço 5 cartas do baralho cigano, ou de confirmação, ou de algo mais que a senhora quer falar para esse casal. Laroia e Pombogira. Mas eu entendo aqui que esses momentos aqui, eu posso até falar que há alguns anos aqui, onde esse relacionamento já não estava mais andando bem,
eles foram muito necessários, sabe? De alguma forma é como se vocês tivessem entendido que o lugar de vocês é um ao lado do outro. E eu posso até falar que esse Papa e essa papisa aqui também traz muito pra mim, como os dois na mesma energia, sabe? Vocês dois aqui estão na mesma energia. Então até mesmo posso falar que é uma ligação aqui de alma gêmea, realmente. E às vezes, gente, almas gêmeas, elas também têm momentos aí difíceis na vida, sabe? Porque afinal nós somos seres humanos, sabe? Nós somos seres humanos, então a gente tem muita coisa pra aprender, a gente tá vivendo pela primeira vez, aqui nessa vida, nesse plano, né? A gente tá vivendo pela primeira vez, a gente tá se relacionando pela primeira vez, então é comum que a gente vai errar, a gente vai acertar, a gente vai errar, a gente vai acertar. Mas eu vejo que aqui nessa relação é muito algo ligado com a alma gêmea, a energia de vocês tá muito na mesma onda, tá muito na mesma vibe, a mesma sintonia. Vocês dois aqui na energia de Papa e Papisa, que bonito, muito bonito mesmo, Padilha. Bom, vamos lá então, 5 cartas do baralho cigano. Ah, gente, só antes de eu botar o baralho cigano, deixa eu cortar aqui em 2 e vou deixar esse restinho aqui no canto. Vou usar um montinho da esquerda. Só mostrar uma coisa que era pra ter mostrado já no início do vídeo, eu acabei... como sempre, né, gente? Eu penso que eu tô jogando leitura particular, tá? Eu esqueço que eu tô gravando vídeo e vamos embora. Mas eu tinha que mostrar uma coisa pra vocês, vou mostrar agora antes que eu esqueça novamente. Essa semana eu recebi um tarô novo, meu primeiro recebido aqui do meu canal. E esse aqui foi o presente de uma seguidora, a Ângela. Ela mora aqui na Alemanha. E ela me enviou, ela entrou em contato comigo. Ela disse que gosta muito do meu trabalho, está muito feliz, que as leituras já ajudaram muito ela. Ela queria me presentear de alguma forma e com algo que ela pudesse ver nos vídeos. E ela perguntou se eu aceitaria um tarô. Eu falei que é óbvio que eu aceitaria um tarô, né? Qual que é o tarólogo que vai negar um presente como esse? Então ela pediu que eu escolhesse um que eu gostasse e eu tava muito já esperando por esse baralho aqui. Ela falou que podia ser o que eu quisesse, eu mandei esse aqui pra ela, mandei o link, falei, ó, esse aqui seria o que eu gostaria. E ela mandou mesmo, gente, chegou sábado de manhã chegou, e eu tô podendo mostrar pra vocês só hoje, então eu vou consagrar e vou trazer ele aqui nos vídeos também nas leituras. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês rapidinho, só pra que vocês vejam. Deixa eu pegar aqui. Olha só as cartas, que lindas. Aqui no fundo do deck são abelhas, é o tarô das abelhas, né? E aqui as ilustrações. Então eu vou consagrar esse jogo. Ele não tá pronto ainda. E acredito que na próxima semana eu já venho aqui um livro super lindo, todo ilustrado. Ângela, eu amei esse presente de todo o coração, tá bom? Muito feliz. Eu não tenho nem palavras para agradecer. Eu não esperava que tão cedo, meu canal com tão pouco tempo, eu já ia ganhar um presente tão bonito quanto esse aqui. Um presente que realmente mexeu comigo, tá? Fiquei muito ciumento agora desse baralho aqui. Vou consagrar ele e vamos ver se a partir da próxima semana ou da outra eu já venho com vídeos para vocês, então, usando o meu primeiro presente do canal. Muito obrigado, Ângela. Obrigado de coração. Maria Padilha te abençoe. Gente, vamos lá então. Cavaleiro. Cavaleiros são aqui as novidades chegando para vocês. Engraçado que eu olhei para cá, para esse cavaleiro, eu vi muito movimento. Muito movimento. De alguma forma aqui várias cartas que tem símbolos de círculos aqui, ó. Formas circulares, e eu vi muito movimento. Olhei para cá, olhei para a mesa, realmente aqui as coisas se movimentando, as coisas começando aqui a acontecer. E com muito mais alegria. Carta do jardim. Muito mais alegria, uma conexão realmente muito mais leve, uma conexão que vem trazendo aqui muitos movimentos. Eu poderia falar até mesmo que viagens também. De alguma forma que eu vejo viagens. Quando eu olhei para as cartas lá atrás, antes agora do baralho cigano, eu tinha visto que esse 3 de espadas, e eu vi... 3 de espadas, perdão. O 3 de paus, e eu vi ela com essa prancha de surf, foi meio que algo do tipo assim, ó, vocês indo viajar, sabe? Assim, algo do tipo, vamos pra praia, vamos viajar, vamos curtir mais a vida, vamos levar a vida com mais leveza. E agora eu olhei aqui para essa carta do jardim e me confirmou esse pensamento que a Padilha tinha trazido lá atrás, e eu ainda não tinha falado. Ainda fiquei tipo meio assim, será que eu vou falar? Mas agora acabou vindo e dessa vez saiu. Então realmente aqui muito mais leveza em tudo esse momento que começa para vocês, bem embaixo aqui da carta do louco. Então muita leveza aqui nesse momento, tá? Vocês voltam aqui com uma conexão, vocês voltam aqui com uma conexão muito mais forte, que é a carta do consulente, o homem. É realmente muito mais, esse amor aqui entre vocês, ele é muito forte, tá? Muita fidelidade aqui, muito sentimento profundo, sentimento verdadeiro.
Carta do cão, como se fosse sabe assim, o que que o cachorro sente pelo seu dono. Não é amor verdadeiro, não é amor puro, não é o amor mais sincero que tem. Uma ligação realmente assim, quem tem um cão, principalmente aquele cão que a gente coloca dentro de casa pra dormir dentro de casa, assim, que dorme na nossa cama, vocês sabem do sentimento que é, né? É um sentimento muito puro, muito verdadeiro. Esse animal, ele traz pra gente algo muito, eu acho que talvez o sentimento mais puro, mais honesto que existe. Tirando das crianças, né? Que as crianças também têm um sentimento muito verdadeiro, muito puro. Então veja que realmente o sentimento entre vocês, ele é muito verdadeiro. Se existe um afastamento aqui entre vocês, por algum motivo aqui, esses arrependimentos aqui do passado, se for possível perdoar, eu acho que seria muito necessário realmente uma conversa e seria muito bonito. Que é a carta da lua. Pode até ser que indique para alguns de vocês, por que não, algum tipo de magia também, algo ligado que é o místico, algo que possa ter de alguma forma surgido aí na tua vida para afastar vocês dois, tá? Algo que alguém possa ter feito. Não é o caso específico dessa leitura aqui por si só, mas eu também não vou deixar de falar olhando aqui para a carta da lua. A carta da lua, ela traz um pouco de magia. E daí eu olhei aqui para a carta da papisa, que é a primeira que estava aqui, ó, tem a lua aqui em cima. Então provavelmente aqui é alguém também que possa ter feito algum tipo de magia aqui na tua vida para realmente tentar te prejudicar de alguma forma, realmente tentar afastar vocês dois, causando aqui um esfriamento, mas eu acho que você entendeu essa leitura, né? É muito claro aqui que vocês sabem que vocês são sentimento um pro outro, que vocês são amor verdadeiro aqui um pro outro. E vejo realmente que vocês se reconectam. Eu acho que você olha para essa pessoa e essa pessoa ela olha para você com muito mais carinho, com muito mais respeito, com muito mais união. Independente de muita coisa que tenha acontecido aqui, das culpas, vergonhas, julgamentos, e até como eu falei, talvez vocês tendo que enfrentar algum tipo de crítica. Não sei se de repente pessoas aí que sabem da história de vocês, que sabem tudo que aconteceu entre o casamento e o relacionamento de vocês, e agora meio que posso estar falando, ok, mas por que depois de tudo isso aqui vocês estão voltando? Talvez vocês precisem enfrentar esse tipo de opinião, sabe? Mas não deixe esse tipo de opinião se validar e crescer na vida de vocês não, tá? Não permitam que isso aqui aconteça. Eu vejo que nessa leitura é muito forte aqui vocês dois enfrentando e dando certo. E principalmente entenda que a Padilha trouxe aqui, que ela claramente aqui nessa mesa, vocês dois estão na mesma energia. Aqui ó, o Papa e a Papisa, tá? Provavelmente vocês dois são almas gêmeas. Provavelmente vocês dois aqui são realmente um feito pro outro. E gente, muitas vezes a alma gêmea pode acontecer sim, tá? Uma separação, pode acontecer sim, traição, pode acontecer afastamento, distanciamento, às vezes até alguns anos separado, alguns anos de distância, porque como eu falei, nós somos seres humanos, estamos vivendo pela primeira vez, então nós temos que aprender muita coisa ainda, e às vezes a gente erra, então se você também está carregando aqui com você sentimento de culpa, se absolva desse sentimento de culpa, se aceita, permita, sabe? Deixa a vida fluir, como ela tem que ser naturalmente, sem esse peso todo aqui, para que vocês consigam vencer. O sentimento de vocês é muito lindo, tá? Gente, para a leitura não ficar mais longa, eu vou encerrando por aqui. Eu acho que ficou maravilhosa. Deixa eu só dar aqui o meu último recadinho. Quem ficou comigo até agora, por favor, fica mais um pouquinho. Quero convidar vocês a me seguir pelas redes sociais. E também aqui embaixo tem um botão de membro. Se vocês gostam do meu conteúdo, se vocês querem incentivar o meu trabalho, para que eu melhore cada vez mais em qualidade, que eu cresça na internet, que eu possa realmente me dedicar ao meu canal. E também, gente, eu quero voltar a morar no Brasil, então todas as contribuições são muito bem-vindas para mim. Peço que vocês se tornem membros do meu canal. Tem um botão aqui embaixo, tem 2 valores. Os membros, eles aparecem na tela, no final do vídeo. E eu também coloco o nome de todos vocês aqui no caderno de Maria Padilha. Se vocês não querem se tornar membros aqui do meu canal, por algum motivo, ou porque não sabem cadastrar, enfim, vocês podem fazer doação através do Pix, ele está aqui embaixo da tela, herdeirodamagia@gmail.com. Qualquer valor é muito bem-vindo, gente. Muitas vezes R$1 que você poderia gastar com uma besteirinha, se você doar para o meu canal, você vai me ajudar para que eu melhore. Eu quero melhorar meus equipamentos, eu quero melhorar a qualidade dos vídeos, e eu quero principalmente poder me dedicar realmente ao canal para poder viver com ele e trazer muito mais conteúdo para vocês. Inclusive eu tenho planos de futuramente também trazer um canal com leituras de signos e zodíacos. Vai ser algo muito bacana, uma coisa que eu quero muito fazer, um desejo do meu coração. Então se você sente aí a vontade no teu coração também de me ajudar, de contribuir com o meu canal, eu como forma de agradecimento, além das tiragens, claro, é de colocar o nome de vocês aqui no caderno da Padilha. Todos os dias eu faço reza, faço oração, e eu peço que a Padilha abençoe todos que me abençoam. Então não é obrigatório, mas quem sentir vontade, quem quiser me abençoar, e fico muito grato. Todos que estão me abençoando, que o nome de vocês aparece aqui na tela também dos Pix da semana, e os membros estão sempre aqui na tela.
tá bom? Deixa um beijo no coração, nos vemos amanhã então no meu canal em mais uma leitura 100% guiado por Maria Padilha às 18 horas, tá bom? Beijo no coração e a gente se vê. Tchau, tchau.